Bom, minha gente, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série, o programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia Convida. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa tarde de hoje. Eu gostaria de começar pedindo desculpas às pessoas que estão aqui e imaginavam que nós teríamos uma transmissão pelo YouTube. Por algum motivo que a gente não conseguiu ainda identificar, o YouTube não disponibilizou hoje a transmissão ao vivo, né? Então, nós fomos obrigados aí de última hora a passar para a sala aqui do Zoom. Não era esse o nosso propósito, não era essa a nossa intenção. De qualquer forma, nós estamos gravando esse nosso encontro de hoje e nós vamos disponibilizar o vídeo no nosso canal do YouTube, no canal do programa, e o áudio no podcast do PPG Psi UFBA. Então, dito isso, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriano Peixoto. Eu sou professor aqui do programa de pós-graduação em Psicologia da UFBA. É um prazer enorme tê-los conosco aqui nessa tarde para um debate, uma conversa com os já extremamente conhecidos e que dispensam apresentações, Sigmar Malvese, da USP, e Zanelli, ex-professor do Instituto da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje no Instituto Zanelli de Saúde e Produtividade. Tanto Zanelli como Sigmar são autores assim, tem várias publicações na área, já tem uma trajetória longa e conhecida dentro da psicologia, e é um prazer tê-los conosco nessa tarde para a gente conversar um pouco sobre a psicologia organizacional e do trabalho, onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, como vamos funcionar? Vamos começar com uma breve apresentação de 10 a 15 minutos de cada um deles, depois a gente vai iniciar um bate-papo, e abriremos as perguntas para aquelas pessoas que estão participando. Quem quiser falar, como nós estamos no modo... como estamos aqui agora no Zoom, tem aí embaixo, em participantes, uma possibilidade de levantar a mão, as pessoas vão se inscrevendo, nós vamos dando a palavra e vamos abrindo a pergunta para quem estiver nos assistindo. Então, Zanelli, seja bem-vindo. Sigmar, é um prazer tê-los conosco. Isso aí, minha gente, não se assustem. É Sigmar compartilhando a tela que ele vai querer. Ele já me falou que ele quer falar. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Ele vai colocar. Muito obrigado, Adriano. Tá aí a tela. É para começar. Sim, se você quiser. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Zanelli, também. Ok. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Espero que estejamos todos bem e sigamos driblando o coronavírus, não é? Então, eu preparei algumas ideias para nós conversarmos e vou me apoiar em 4 slides aqui para poder controlar o tempo, né? Então, para onde estamos e para onde vamos? Sigmar, você não abriu o slide, não. A gente está vendo o seu... Mas eu abri, eu não sei o que eu faço, então. Abra agora de novo e compartilhe. Você seleciona o slide do PowerPoint. Você compartilhou selecionando a tela. Agora apareceu? Agora apareceu, agora está certo. Muito bem. Tá bom. Então, veja, onde estamos e para onde vamos, né?
Então, a primeira ideia é retomar o que é a psicologia do trabalho e das organizações. É um campo de conhecimento que estuda e atua no espaço entre a pessoa, o trabalho e a sociedade, né? Então, onde que está esse espaço, né? Então, a psicologia do trabalho nasceu e se desenvolveu pelas demandas da serialização do trabalho, que foi a primeira demanda e condição industrial, depois da mecanização e depois da automação do trabalho. Então, a psicologia do trabalho, ela se voltou para isso, e os problemas humanos encontrados na clínica, na capacitação, na socialização, decorreram daí, né? Nessa lógica, o que nós observamos? Que a divisão do trabalho foi o princípio organizador da sociedade durante toda a era industrial, até, eu diria, os anos 80. Então, um fato importante que deu um impulso na psicologia foi trabalhar na organização, no desenho das tarefas e depois na adaptação das pessoas às tarefas. Essa atividade de adaptação, ela foi praticamente centrada na adaptação biológica, na dimensão biológica, não é? Que foi da onde surgiu a racionalidade da psicologia. Então, e nós ficamos trabalhando nesse espaço, dentro dessa racionalidade da adaptação biológica, até mais ou menos os anos 90, não é? E aí vem o segundo aspecto, para onde vamos, né? Então, hoje, a serialização, mecanização e automação ganharam um irmão a mais, que é a virtualização ou digitalização. E no que consiste isso? A criação da linguagem numérica para representar o mundo real. Então, o que acontece hoje? Na virtualização do trabalho, o princípio organizador da sociedade está deixando de ser a divisão de tarefas para ser a divisão do saber. Então, não dá para aprofundar aqui, eu só vou mencionar e depois a gente debate. Então, a virtualização, ela está demandando a numerização, né, de toda a realidade, a velocidade, transformando a realidade em redes, em fluxos e fragmentando a realidade. O mundo no qual nós vivemos é outro, né? Então, hoje, o princípio organizador da sociedade hoje está centrado na compreensão, né? E então os efeitos da digitalização, eles criaram não uma necessidade de adaptação biológica, mas eles impactam na subjetivação, ou seja, na construção do sujeito. E é isso que eu queria colocar como para onde vamos, né?
O que acontece nessa mudança da racionalidade fundamentada na divisão de tarefas e agora na divisão do saber, né? Hoje, o grande desafio, e com isso que nós temos que trabalhar, nós temos a capacidade de ação pelo manejo violento das informações, porém, a nossa ação ela ocorre mesmo tendo limitações na nossa compreensão daquilo que fazemos. Esse é o grande nó para nós hoje. Então, o que ocorre? Nós somos pressionados à ação, nós temos muita instrumentalidade para a ação, porém, se você for investigar, as pessoas não compreendem aquilo que fazem, fazem sem compreender. Então, para onde vamos? A psicologia do trabalho e a psicologia como ciência é chamada a contribuir na restauração dessa interdependência entre o fazer e o compreender que está sendo enfraquecida. O grande problema, a meu ver, é esse, né? Então, eu queria mostrar os sinais disso, que são a matéria-prima do nosso trabalho, né? O primeiro sinal que eu queria mostrar é a nomenclatura. Se você pegar a literatura francesa, eles usam a palavra entre précaires, ou seja, os trabalhadores empreendedores precários. Na literatura em inglês se usa a palavra net slaves, os escravos das redes. E ainda na literatura inglesa, um pouco mais de lado, o outsourced self, o self que vai buscar a si mesmo fora de si, né? E onde aparece isso? Hoje, a maioria das pessoas trabalha em atividades de verificação, de classificação, de confirmação, de quantificação, de aplicação, enfim, todas essas coisas. Então, o trabalho está limitado a isso. Daí o nome de a divisão do saber, porque o saber ele está sendo fragmentado, né? O segundo problema que aparece e que nós temos que enfrentar é o parasitismo. Parasitismo biológico, político, cognitivo, social e emocional. Nós estamos perdendo a capacidade de ser sujeitos e estamos pendurados como os parasitas, né, no movimento do mundo ao nosso redor. Daí, o que acontece com as pessoas? Insegurança cognitiva, insegurança emocional, né? Que acompanha essa forma de trabalho. Na nossa rotina, o que nós encontramos? Verdades frágeis, fragilizadas, a era da tal da pós-verdade, né? Nada é permanente, nem a verdade. E nós vivemos uma situação de permanente transição. O normal, aquilo que é o descanso nosso, é estar em transição. E algo que me chamou a atenção é uma análise de um psicanalista alemão chamado Unidai, dizendo que o século XX foi a era da recuperação do sujeito. E o século XXI, por causa dessas mudanças, desse parasitismo, está sendo o século no qual nós, e como psicologia, temos que recuperar o sujeito libidinal.
né? Por quê? Porque nós estamos perdendo a força libidinal por uma espécie de prazer homeopático que nós temos nessas redes, nessas condições todas, né? Então, outra consequência da digitalização é a cultura do empreendedorismo que nos gera insegurança. Por quê? Porque todo mundo empreendendo em todos os níveis, não é? Eu não vou dar exemplos, porque o tempo não permite, compromete a nossa sensação de segurança e a regularidade. E aí eu queria citar aquela ideia do Bernard-Henri Lévy, que hoje nós vivemos num mundo que tem reinos sem rei e sem território, como é a imigração, como é as redes, né? Como é a, a estratégia de grandes estruturas como Trump, Putin, etc. Então, nós vivemos num mundo inseguro. E você observa isso nas pessoas. Elas não querem mais saber de insumos para elas refletirem e criarem soluções. Elas querem já soluções que elas possam utilizar e aplicar. E, portanto, estamos na era do conhecimento técnico e aplicado. E o último slide. Outra manifestação desses desafios para a psicologia é que a liderança hoje, como eu aprendi, a interação no corpo a corpo não dá conta. Ela hoje está sendo construída e qualquer chefe de equipe enfrenta o imaginário coletivo, dificultando a construção que ele faz da liderança. Tem bastante material sobre isso. Segundo, as pessoas não se socializam mais pela vivência empírica, pelo contato, interação entre as pessoas, mas pela vivência virtual. E esse terceiro ponto, eu quero chamar a atenção de vocês a vários textos e dados mostrando que o capitalismo está se modificando. Ele está passando das grandes estruturas, bancos, fábricas, etc., como nós conhecemos, para aquilo que se chama pet production, que é a produção de capital a partir de commoning, é um neologismo, isto é, de recursos que são acessíveis e próximos das pessoas. Então, as transações financeiras e econômicas estão se transferindo para projetos de escalas menores, portanto, acessíveis a todo mundo, fácil e barato acesso às plataformas que permitem e materializam essas transações. Essas transações exigem trabalho intenso e, principalmente, inteligência coletiva. Se eu tiver que dizer um tema que nós precisamos estudar, é esse da inteligência coletiva, né? E empresas que não requerem muito capital. Como disse alguém, com um soldado e um canhão, eu derrubo o Supremo Tribunal. Empresa pequena é capaz de derrubar as coisas. Então, hoje, a POT está trabalhando não mais com a fábrica industrial, aquela fábrica que a gente estudou, mas é uma outra fábrica construída só sobre relações sociais, sobre as redes como seu objeto. E a gente pode perceber, e
para encerrar, como essas coisas estão mudando. Eu estou há 2 meses dando aula pela internet e o que eu aprendi? Né? Que dar aula pela internet aparentemente é mais fácil, porque você comunica e fala e mostra, como eu estou mostrando aqui. Porém, é muito diferente os mecanismos que requerem atenção e produzem atenção dos alunos, reflexão e atividades produtivas. Eu escrevi de produção, mas é produtivas, interligado tudo isso com a leitura. Então, eu vejo nesse quadro aonde nós estamos indo, eu não tenho respostas, nós temos que estudar junto. E eu sugiro a vocês que comecem a estudar essa questão do commoning, né? Que é a pet production. A pet production é quase que uma volta aos escambos, né? A essas trocas de pessoas para pessoas, e as empresas grandes já estão se ajustando para se acoplar a esse tipo de atividade que nós teremos que estudar. Era isso. Aguardo a fala do Zanelli. Obrigado, Sigmar. Você, como de costume, criando um problema para a gente, porque acho que cada linha do que você falou aí abre um debate enorme, interminável. Acho que a gente deveria marcar com você uma aula, um curso. Uma aula não, a gente deveria marcar um curso para discutir essas provocações que você trouxe. Você está criando um problema para a gente, Sigmar, para facilitar as coisas, não para... Puxa, eu li mal as instruções. As instruções. Zanelli, seja bem-vindo. Vamos lá, a palavra. Muito obrigado, Adriano. Satisfação estar no programa de mestrado e doutorado da Federal da Bahia, em psicologia, claro. Sempre magistral, a nossa referência maior, professor Sigmar. Obrigado pela explanação e contextualização brilhante. Pois bem, eu vou aproveitar, pensando no que iria falar nesse início, eu resolvi retornar a uma pesquisa que nós fizemos lá no início. Os dados foram tratados no início de 1990, portanto, 30 anos, né? Quase 30 anos atrás. E lá chegamos a algumas conclusões que eu gostaria de retomar. Portanto, vamos dar uma olhada no retrovisor e espero que, olhando para trás, nós possamos enxergar o presente e o futuro no que diz respeito à formação e atuação do psicólogo organizacional e do trabalho. Tá? Então, vamos retomar tais conclusões à guisa de temas, talvez, para as nossas reflexões aqui nessa conversa. São 16 itens e eu peço que vocês avaliem mentalmente cada um desses itens, tendo uma escala de 3 pontos só. Se melhorou, se permaneceu como estava, ou até se piorou. Na época, nós concluímos que, primeiro, o psicólogo executava um pequeno número das possibilidades de aplicação da POT. Um pequeno número das possibilidades que tínhamos. Certamente que essas possibilidades hoje estão bastante ampliadas, podemos dizer.
Concluímos também que o psicólogo não estava preparado suficientemente para o que executava. Eram poucas atividades que ele executava, mas assim mesmo ele não estava preparado para tais. Claro, nós estamos falando de maneira geral, os psicólogos, não é? Obviamente que alguns mais do que outros. O terceiro item, ele não dispunha de modelos explicativos da realidade das organizações. O quarto, não possuía parâmetros de julgamento do trabalho, do próprio trabalho, das atividades que ele desenvolvia à época. O quinto ponto, mantinha-se distante do papel de agente de transformação, ou não se reconhecia como um agente de mudanças na organização. Portanto, como necessidades a serem supridas, o psicólogo deveria tornar suas contribuições conhecidas da comunidade, visualizar conexões interdisciplinares de suas atividades, posicionar-se de modo que os profissionais de outras áreas pudessem compreender sua prática, preparar-se para a discussão do referencial científico-metodológico que sustentava sua prática e os resultados que obtinha. Estou no décimo ponto, preparar-se para a discussão dos valores que sustentavam diferentes direcionamentos do seu trabalho. Assim, nessa perspectiva que tínhamos de análise de necessidades para identificar o que deveria ser feito, era necessário reverter a expectativa generalizada nas organizações e a estereotipia que existia nos cursos em relação ao papel do psicólogo organizacional. E era necessário também criar grupos de referência para fortalecer a identidade profissional deste segmento profissional da psicologia. E ainda, a formação era responsável por estigmatizar algumas atividades como menos nobres. Era responsável por fornecer parâmetros para identificação e análise do fenômeno organizacional e apreensão crítica do contexto das organizações. Era responsável por desenvolver autonomia profissional e também por promover mudanças curriculares pautadas prioritariamente por uma análise minuciosa das atividades correntes e das atividades potenciais do campo que tínhamos naquela época. Repito, quase 30 anos atrás. Finalmente, era urgente, aumentar a oferta de programas de mestrado e a criação de programas de doutorado para redirecionarmos, por meio da qualificação de docentes autenticamente comprometidos com a área e qualificados para o ensino e a condução de pesquisas. Pois bem, eu olho esses itens e percebo que muito do que eu fiz e escrevi ao longo desse tempo foi bastante inspirado nessas necessidades e numa tentativa de supri-las. E devo menção especial a um grupo, o grupo de trabalho do GTPOT, da ANPEP. Enquanto estivemos vinculados a esse grupo,
sobretudo na década de 2000, muita coisa aconteceu. A criação, por exemplo, dos congressos, os CBPOTs, a criação da própria SBPOT, a criação da revista, a RPOT, o famoso livro verde, né? Me perdoem a falta de modéstia, né? Porque eu estive profundamente envolvido na produção desse livro. Enfim, que vieram ao encontro para suprimir algumas dessas necessidades que tínhamos lá em década de 80, década de 90. Mas muita coisa, né? Se vocês observaram, muita coisa ainda, a meu ver, permanece como estava ou, quiçá, alguma coisa tenha piorado. Se eu destacar aqui o último item, alguma coisa melhorou. Hoje nós temos programas de mestrado, temos programas de doutorado, mas ainda é muito pouco, né? Programas de mestrados profissionais, por exemplo, são pouquíssimos. E olhando por esse ângulo, percebemos que se explica muitas deficiências que se vê na atuação e o quanto deixamos de fazer psicologia nas organizações e abrindo caminho, abrindo espaço para oportunistas, tá? Pessoas que têm uma formação que não é a que o psicólogo tem ou deveria ter, mas que aproveitam oportunidades que seriam mais próprias ao psicólogo. Enfim, outros aspectos melhoraram, né? Na medida em que criamos entidades que oportunizam nossos vínculos, de tal forma que vejo que a identidade do psicólogo organizacional, comparado com 30, 40 anos atrás, certamente que ela se fortaleceu no país. Enfim, eu gostaria de começar por aí, acho que estou vencendo aqui o meu tempo, e depois voltamos a outros aspectos. Obrigado por enquanto. Obrigado, Zanelli. Eu queria aproveitar, vocês dois fazem Isso é interessante porque Sigmar nos leva para limites que parece que nós, na maioria das vezes, nós estamos bastante distantes na formação e na atuação desse tipo de reflexão. E Zanelli, quando ele olha para trás, ele mostra um quadro que, apesar de ter caminhado, apesar de termos avançado bastante, parece que o caminho ainda há um longo caminho a ser percorrido. Então, Sigmar, para você, tem solução para a gente? Nós devemos ter a POT, estamos muito atrás, é uma profissão em risco de extinção, nós conseguiremos vencer essas barreiras, porque a estereotipia da formação, a perda de identidade profissional são realidades que a gente vive aí no dia a dia. O que você acha? Eu acho que nós temos que mudar com o mundo que está mudando, não é? Os problemas são outros. Para mim, a situação mais grave é essa de o enfraquecimento da subjetivação, que é o processo que nos constrói como sujeito, e eu acho que isso vai depender mais de nós. Está crescendo muito, muito a demanda por causa do outsourced self e do vazio de sentido
nos entre-précaires e nos net slaves, a busca de aconselhamento, de psicoterapia, dessas coisas. Na verdade, as pessoas estão buscando reflexão sobre si mesmas e sobre seu engajamento no mundo. Então, eu acho que nós temos que começar a oferecer oportunidades para essas coisas, né? E é claro que individualmente nós não vamos chegar a lugar algum, mas a gente precisa enfrentar isso de um modo institucional, a partir da nossa produção escrita e a partir da nossa participação, digamos assim, nas redes de alguma forma, não é? Nós temos que interferir. Hoje, a mídia e as redes dominam muito. E a gente tem que disputar esse espaço, não no sentido de competitividade comercial, mas no sentido de atingir o nosso objeto de trabalho, que nós podemos atingir. Eu acho que tem saída sim, e a saída que eu vejo é essa. Eu tenho muita esperança que o mundo vá mudar mesmo para isso que está sendo chamado de pet production, para a inteligência coletiva, né? Há bastante dados já sobre isso e acho que nós vamos entrar nesse caminho. E então vamos nós psicólogos embarcar nele também, ok? Mas embarcar nesse caminho, Zanelli, que Sigmar propõe aí, ele fala do aconselhamento e das redes de ocupar. Não é um pouco o que os coaches já fizeram e a gente volta para o tema daí da sua questão posta atrás de identidade, de estereótipo? Como é que a gente caminha nessa transformação? Sem dúvida. A visão na psicologia era e continua sendo da clínica curativa. Por mais que as pessoas digam que não e tal, há uma centralização nisso. E isso dificulta, eu tenho insistido bastante nesse ponto, isso dificulta para o psicólogo enxergar o foco dele, não é? O cliente que ele tem. O cliente é a própria organização. O psicólogo tem muita dificuldade de decifrar o fenômeno organizacional pela habituação de mirar o indivíduo, de focar o indivíduo. E acaba que, como Sigmar diz, na medida em que você tem as decorrências danosas do trabalho, ele vai para a clínica para se curar, não é? Entre aspas, é claro. O psicólogo, na organização, ele deixa de fazer algo fundamental, que é a intervenção primária, a intervenção preventiva, a intervenção protetiva. Ele não consegue ver. É óbvio, eu estou falando de uma maneira... Né, muitos deles conseguem, mas eu diria uma parcela bastante grande não consegue ver na sua atuação, uma atuação que reduziria danos psicossociais. Essa é a ideia. Ao mesmo tempo que ele tem responsabilidade, todos temos, não é? Todos que estamos dentro de uma organização temos responsabilidade pela produtividade. Não é? Que sociedade vive sem a prestação de serviços e a produção de bens? É preciso, em qualquer contexto, é preciso produtividade. E, pelo amor de Deus, não confundam produtividade com lucratividade, né? É preciso deixar bem claro. E se eu puder avançar um pouquinho mais, Adriano, eu diria que
volta e meia eu vejo, eu leio, né? Nunca fui conferir, mas eu leio aqui e ali que a produtividade do brasileiro corresponde a uma sexta parte da produtividade dos chineses. Tá? Eu fico horrorizado com isso. Ou seja, nós precisamos de 6 brasileiros para produzir o que um chinês produz. Não sei de onde tiram isso, coisa e tal, né? Mas vamos dizer que nós que precisamos de 3 brasileiros para produzir o que um chinês produz, né? Já é espantoso. E eu pergunto, né, quando abordo esse tipo de questão, eu pergunto, e você, psicólogo, o que é que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso, né? Obviamente que é uma pergunta bastante provocativa. E antes que me atirem pedras, eu sei, eu não estou dizendo que a gente tem que morrer de trabalhar, não tem mesmo, né? O trabalho está matando, sem dúvida, as pessoas, e como diz o Jeffrey Pfeffer, da Stanford, ele diz, e ninguém se importa com isso. Bom, parece que o vírus veio alertar um pouco aí, né? Que esse sistema, o quanto que esse sistema é perverso. Sem dúvida nenhuma é perverso. Mas, daí, a minha preocupação em focar produtividade, mas com saúde, bem-estar e qualidade de vida. E, sem dúvida nenhuma, que os recursos, fartos recursos na psicologia para trabalhar as organizações com esse propósito. De produtividade, sim, mas com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você concorda, Sigmar? O que você acha? Eu concordo, sim. Eu até, enquanto Zanelli falava, me lembrei de um aluno que eu estou orientando o doutorado, é um filósofo, não é psicólogo, e saiu da filosofia para vir fazer doutorado na psicologia. E o que ele está estudando? Eu fiquei espantado quando ele me procurou para isso. Ele quer estudar a potencialidade política da terapia de grupo, que é uma coisa hoje quase abandonada, perto do que era nos anos 70. E, de repente, eu estou descobrindo uma tremenda potencialidade de fomento de força política nesse tipo de espaço. E eu pensei nisso até aplicado no espaço da empresa, né? E o Marco fez uma pergunta se a empresa está ou não abrindo espaço, e eu queria aproveitar para responder a ele, o Mário, acho que é Camargo. Mário Não é? Camargo, da Unesp de Bauru. Mário, dizer o seguinte, a empresa hoje não sabe propriamente o que é melhor ou pior para ela. E ela está permitindo facilmente, digamos assim, experimentações, não é? E eu tenho conhecimento de pequenos projetos e ideias que estão caminhando nesse sentido. Então, a minha resposta seria, se elas estão prontas, eu diria, elas estão se aprontando, né, para chegar nesse ponto. Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos, eu diria o seguinte, saber aquilo que está mudando, compreender aquilo que está mudando, não nos seus sintomas, mas na profundidade, como eu tentei resumir aí nessas 4 transparências, não é? E trabalhar de um modo articulado para você encontrar
saídas para essas coisas que nós não sabemos aonde vai dar, não é? Mas que eu acho que elas estão nessa direção. Obrigado. Diga, coisa, posso, Adriana? Claro, claro, claro. Antes de você falar, Zanelli, só uma coisa. Minha gente, depois da resposta de Zanelli, nós vamos abrir para perguntas. Então, quem tiver uma pergunta, chega aí embaixo em participantes, tem o ícone, clica lá, tem o íconezinho, levantar a mão e nós vamos dar a fala e abrir o espaço para vocês fazerem a pergunta. E lembrar que nós estamos só pelo Zoom, porque nós tivemos um problema técnico para transmitir ao vivo pelo YouTube, mas o áudio estará depois disponível no nosso canal do programa de pós-graduação, o vídeo no canal do YouTube e o áudio no canal do Spotify. Vai lá, Zanelli. Então, a porta de entrada do psicólogo para trabalhar em organizações, no Brasil, claramente, e sempre foi pelo RH. Claro que nós devemos aproveitar a oportunidade de inserção que o mercado oferece, mas é preciso ficar muito claro que nossas possibilidades de atuação vão muito além de atividades tradicionais de RH. E por que as coisas ficaram assim? Eu não sei se tenho a melhor explicação, mas me ocorreu. Eu me aposentei da Universidade Federal de Santa Catarina e tive que mexer em todos os livros que eu tinha lá e trazer para minha casa, enfim. E nesse movimento, eu me aposentei, mas não me aposentei, né? Continuo trabalhando, talvez mais do que quando estava vinculado à Universidade Federal. E mexendo nos livros, eu revi os livros que utilizava na década de 70, quando comecei o magistério. E observei uma coisa curiosa. Então, tinha e tenho os livros, meia dúzia de livros que existia, de autores brasileiros, e outro tanto de autores estrangeiros. Era o que eu tinha, né, na época. E observei algo que me pareceu curioso. Enquanto que os autores estrangeiros já falavam numa psicologia organizacional de uma maneira ampliada, não é? Numa perspectiva que eu chamo de psicossocial, não sei se, né, eles admitiriam isso, mas, enfim, os autores brasileiros, e aí que está o detalhe, colocavam o título de psicologia organizacional, mas as atividades que eles descreviam eram essencialmente de RH. Tá? E aí pensei, esse pode ser um motivo de ter ficado essa marca ao longo do tempo. Né? Eram poucos os professores que usavam Schein, por exemplo, que é uma publicação de... Aliás, se bem me lembro, Schein foi uma recomendação lá em 1982 que Sigmar fez para mim. Diz, Zanelli, tem que ler esse livro aqui. Na época eu estava lá, começando minhas atividades de magistério. Pois bem, essa marca ficou, de tal modo que na década de 80, década de 90, professores de psicologia organizacional usavam livros de administradores, né, da área de RH. E a possibilidade, então, de ampliar verdadeiramente para uma psicologia organizacional e do trabalho, ela permanece, eu acho que em muitos lugares ainda, não vista. Essa possibilidade que eu digo que é uma possibilidade de intervenção em nível primário, para que não se produzam os danos psicossociais, não é? A depressão, a ansiedade, estresse e até suicídio no trabalho. Não é? Enfim, eu não me lembro o nome de quem perguntou, Mário Camargo. Eu diria, o espaço nas organizações nós temos que abrir. Eu repito isso há muito tempo.
Nós temos que dizer, eu sei fazer isso. Tá? E fazendo isso, nós teremos tais consequências positivas. Tá? O gestor, ele não sabe das nossas possibilidades e, por consequência, não vai. No geral, claro que tem um ou outro gestor que tem consciência disso. É isso. Obrigado, Zanelli. Minha gente, perguntas, quem quiser fazer, por favor, levantem a mão, apertem o botão aí embaixo, levantem a mão. Enquanto aparecem as perguntas, Sigmar, você falou que a cultura do empreendedorismo compromete segurança e regularidade. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Claro. Essa frase minha é uma consequência da análise que eu tenho feito sobre a fragmentação e a crítica que eu tenho feito às startups, né? Para mim, uma das coisas que está ajudando e piorando o mundo é esse modelo de startups. Por quê? Porque o indivíduo desvinculado das instituições, ele tem um projeto pessoal. E o que acontece? A startup, ela estimula o indivíduo a se realizar, a fazer, a buscar resultados. Só que ele trabalha metade do que deveria. Ele deveria pensar nos impactos dos seus resultados na sociedade como um todo. Então, as startups, elas são um modelo excelente, só que ruins porque elas estão dentro de uma perspectiva individualista. Elas deveriam estar dentro de uma perspectiva política, a meu ver. Então, o que acontece? Essa mentalidade empreendedora, que é uma coisa positiva, sendo utilizada dentro de particularismos, né? Ela acrescenta à sociedade algo que ela mesma não compreende os efeitos. E para isso é por isso que nós temos que entrar dentro de uma dimensão política, né? É isso, Adriano. Obrigado, Sigmar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Ana Cristina Limões de França está ali levantando a mão formalmente, mas ela deveria levantar a mão virtual. Nossa querida Ana Cristina, lá da USP de São Paulo, por favor, faça a sua pergunta, abra aí o microfone, seja bem-vinda. Obrigada. Eu achei que a pergunta no chat... Bom, é um prazer imenso estar acompanhando os colegas, tem muitas perguntas, mas eu convivo diretamente com empreendedores no curso de mestrado profissional da FEA, com o pessoal de startups e de coworkings. Terminei a disciplina essa semana. E o que eu vejo é que os psicólogos organizacionais do trabalho meio que ignoram, não dão soluções, não participam, fazem poucas pesquisas. Então, essa sinalização do professor Sigmar e também a questão do professor Zanelli, de que a gente precisa dizer o que a gente pode oferecer, a questão é por que a gente não atua nesse meio? Porque não há um empregador? Porque a questão de custos não é clara? Porque eles têm muito interesse, são projetos lindíssimos, mas tem ansiedade, a questão da precarização do trabalho, como o Ricardo Antunes mostrou, o empreendedor que vira empresário, mas o empreendedor que ele é precário, ele é um trabalhador sem nenhum tipo de proteção, né? Então, a minha pergunta é, o que a POT pode fazer para melhorar isso? Quem quer responder? A pergunta para o professor Sigmar, meu super ídolo, querido, e o professor Zanelli, que eu também admiro bastante.
Quem quer começar? Bem, eu acho uma excelente pergunta, né? Nós temos que aprender, Ana, a agir institucionalmente e não individualmente dentro de particularismos. E tem tido poucas iniciativas nesse sentido. E eu espero que nós da SBPOT, que a gente dedique em algum momento, proximamente, alguma reflexão sobre isso. Porque no mundo de hoje, o agir individual e particularista só ajuda a reforçar os problemas. Nós precisamos criar um sentido coletivo. E é isso que um dia, se tiver chance, eu gostaria de apresentar sobre essa questão dos communism, né? O commoning, da dimensão coletiva. Acho que o momento é partir para esse lado. Zanelli, quer comentar? Pois bem, se eu entendi bem, minha admiração por você também, Ana Cristina, uma profissional que desde muito tempo, né, procura abrir o espaço na direção que eu estava dizendo, trabalhando qualidade de vida, não é? Nós pensamos nisso, em saúde, bem-estar, qualidade de vida. Pois bem, o psicólogo, para início de conversa, ele deveria entrar na organização com consciência plena. Quando ele propõe um trabalho, né? Quando ele ingressa numa organização, ele deveria entrar com consciência plena de que entender a cultura da organização é um passo preliminar, é um passo primordial, né? Eu digo, mesmo que aqueles que vão fazer uma consultoria, uma prestação de serviço pontual, como é uma seleção de pessoal, tem que ter a preocupação de reconhecer, ainda que minimamente, as características principais daquela cultura na qual ele está se inserindo, né? E quando eu falo em cultura, estou falando necessariamente em estrutura de poder e coisas assim, né? Um outro aspecto que eu considero fundamental e tenho trabalhado nessa direção é se eu quero transformar a organização, eu tenho que torná-la reflexiva. O que é isso? Eu tenho que usar de procedimentos que levem as pessoas, e você começa, obviamente, pelo nível gestor, né? Leva essas pessoas a uma prática reflexiva. Tanto que desenvolvi uma maneira particular, né, nossa de fazer prática reflexiva das ações gerenciais, tá? Então, por aí você vai abrindo espaços. Afinal de contas, nós somos especialistas em intervenções para o nível cognitivo e emocional, não é? Então, é preciso abrir caminho. As coisas não vêm de mão beijada, obviamente. É trabalhoso? Sim. É desafiador? Sem dúvida, tá? É fácil? Não. Ou, se fosse fácil, como dizem, qualquer um faria. Não precisa ter curso de psicologia. Vamos lá, minha gente. Quem quer fazer pergunta, aperta o botão aí, levanta a mão para a gente fazer a pergunta aqui para Sigmar. Adriano, eu queria só um aprendizado que eu tive bem recente sobre questão de empreendedorismo e startup. Eram 22 alunos, maioria muito bem sucedido, outros em recuperação dos novos negócios, é que tem uma dimensão que a gente não conhece. O que é viver em coworking? Não tem um empregador. Os contratos são todos prestadores de serviços num ambiente que é tudo e nada e diversificado, não tem cadeia produtiva. E o que eu percebi, isso ainda em comunicação virtual, é de uma suscetibilidade absurda. Eles fizeram seminários e dois dos grupos
eles quase implodiram. Por quê? Eles não sabiam se relacionar com educação, com diplomacia, com respeito. Achavam que no virtual, falar, o que você está falando é besteira, não serve para nada. A pessoa já estava sensível e foi desestruturando. E eram doutores, mestrandos, gerentes de RH de grandes empresas, que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, eu acho que tem uma área desconhecida sobre esse novo organizacional, além da coisa do confinamento, que é, afinal, cadê a identidade organizacional de uma startup, de um coworking? E eu acho que isso também foi falado por vocês, mas que eu acho que a POT poderia usar. Eu acho que as nossas ferramentas de psicoterapia de grupo, das questões do contrato psicológico, o Schein, que realmente é ainda um livro de cabeceiro, o Charles Rand e outros mais, embora seriam nossos avós e bisavós da nova geração, eu acho que talvez a gente subestimou a importância dessa contribuição conceitual e de atuação do psicólogo nesses ambientes. Então, ia ter problemas de suicídio, de ansiedade, de problemas de qualidade de vida, de má alimentação e tudo mais. Então, eu queria só sinalizar que a gente tem aí muito a aprender, usando até conhecimentos tradicionais, em relação a esse novo organizacional das startups. Obrigado, Ana. Adriano, Oi, Sigmar. tem uma pergunta que eu gostaria de dar uma resposta rápida. O pessoal está fazendo pergunta pelo chat? Vamos lá, a gente pode fazer então. Vamos lá. Vocês não querem levantar a mão, então perguntas pelo chat também. Uma pergunta de Jacamilo. A pergunta é essa: como a POT pode contribuir para os trabalhadores de atividades não reguladas, ambulantes e cozinheiras, etc.? Queria te dizer, Jacamilo, que tem saído nos últimos 15 dias uns 3 ou 4 artigos no Le Monde sobre as empregadas domésticas, os cuidadores de idosos, que é uma profissão como essas que você tem aí, ambulante e tal, né? E eu acho que, eu diria assim, é algo que merece iniciativa pessoal de alguns de nós, né? O grande problema é que essas atividades, elas não são remuneradas, então poucas pessoas se dedicam a elas. Mas tem saído dados muito interessantes. O Le Monde publicou algumas entrevistas dessas profissões que me abalaram o meu ventrículo esquerdo, porque é gente que tem trabalho muito intensivo, é pouco reconhecido, desvalorizado, não tem nenhuma segurança. Eles precisam de nós da POT. E nós temos que começar a nos dedicar, embora a gente não possa esperar remuneração, nada disso. Era isso que eu queria dizer, Jacomilo. Quer fazer algum comentário, Zanelli, sobre isso? Como a pode atuar André me apresentou, aqui uma pergunta. André me apresentou uma pergunta aqui, eu acho que de Maria, tá? Que está dizendo, né, como falar em saúde, produtividade e bem-estar em plena pandemia, enquanto que as pessoas estão sem condições de segurança e gestores obrigando a voltar ao trabalho. Tá. Psicólogos não vão resolver isso, com certeza não, né? E quem é que vai resolver, eu pergunto, né? Nessa situação que a gente vive. Por outro lado, eu tenho recebido pedidos de socorro, né? Psicólogos de organização que querem saber como fazer agora
não é? Com as organizações, com os empregados afastados ou alguns em atividades. E como fazer pós-pandemia? Eu digo o seguinte, antes de mais nada é preciso ter um plano. Tá? É assim que eu penso, é assim que eu trabalho. É preciso ter um plano. Pode parecer óbvio, mas muita gente não, muitos psicólogos e organizações não funcionam na base, sim, eu tenho que elaborar um plano, né, de acordo com essa organização, analisando o que tem de positivo, o que tem de negativo, que cenários podem vir adiante, o que eu posso fazer com os recursos que a psicologia tem. E aí é um ponto fundamental. Nós temos na psicologia muitos recursos, muitos procedimentos, muitos instrumentos, muitas técnicas que podem ser utilizadas, sim, senhor. Não é? Por exemplo, para identificar vulnerabilidades. Face a essa situação, sem dúvida que nós encontramos trabalhadores muito mais suscetíveis, mais vulneráveis, enquanto outros nem tanto. Enquanto outros são muito mais solidários, muito mais resilientes. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que identificar essas pessoas, trabalhar junto a essas pessoas, estabelecer planos de tal maneira que, dentro do que é possível fazer, respeitosamente, né, não complicar mais a situação do que está complicada, procurando ajudar e avançar. Obrigado, Zanelli. Surgiu uma pergunta aqui, já que o pessoal está fazendo pergunta pela área de chat. Maria del Mar Osório Arias. Considerando as condições atuais e tendências, é possível pensar numa regulamentação para o teletrabalho e qual seria o papel da POT? Mas acho que já temos uma regulamentação para o teletrabalho recente, não é isso? Tem sim. Pois já está se formando isso. Então fica uma pergunta prejudicada. Não, eu acho que nós temos que debater mais, porque toda regulamentação ela acaba sendo legítima e boa se ela parte de uma discussão, e de uma discussão ampla. Ela não pode ser resolvida a toque de caixa e nem pode ser assim debatida fora de um contexto de diversidade. Nós estamos num momento em que, a meu ver, dentro de 10 anos, quase tudo que a gente está fazendo hoje sobre organização de tarefas, essas coisas, vai ser mudado por causa disso que eu mencionei, e mencionei pouco, chamado pós-capitalismo, que é uma outra forma de capitalismo, né? Mas nós precisamos debater. E é o que não tem acontecido. Algum grupo interesseiro faz um projeto que privilegia seus aspectos e esse projeto acaba sendo aprovado num país, no outro ou no outro. E eu acho que a coisa não é bem assim. Nós temos que debater mesmo, e debater com as pessoas. Esse é o caminho, né? Permita. Olá, Zanelli. Dentro do que o Sigmar falou, sem dúvida nenhuma, estamos transitando para um pós-capitalismo, mas por mais que as coisas aconteçam de uma maneira muito rápida, vejo que isso levará algum tempo. Ou seja, nós estamos convivendo e vamos conviver ainda por um bom período, creio, com uma diversidade, com uma gama, tipos de organizações muito ampla.
desde os trabalhadores precarizados, os informais, né? O seu Zé ali da esquina, que tem a mercearia e que vai sobreviver à pandemia. Enfim, nós temos uma diversidade muito grande de organizações e, volto ao que já disse, é preciso saber, é preciso conhecer a organização com a qual eu estou trabalhando. Vamos lá, tem uma pergunta aí de Érico Renteria, professor Renteria da Colômbia, quer fazer. Érico, cadê você? Obrigado, Adriano. Boa tarde para todo mundo aí, as caras conhecidas, as menos conhecidas, em diversos países. Que bom. Eu ia colocar uma outra questão logo no começo, mas eu queria complementar o que o Sigmar e o Zanelli acabaram de colocar, que é a questão do o Boltanski e Chapello, no livro do Novo Espírito do Capitalismo, colocam que a tendência do final do século XX seria o capitalismo financeiro, no qual efetivamente estamos. Mas esse capitalismo financeiro está sendo ultrapassado como um experimento social radical, como o que temos neste momento, que é o capitalismo dos dados. E então agora estamos demonstrando que, através dos dados, dos sistemas informáticos, podemos fazer qualquer coisa, exceto aqueles que têm que produzir com as mãos. Acho que é uma questão importante esse pulo. Eu não sei se é novo capitalismo, mas pelo menos uma mudança do capitalismo financeiro dos 80s, 90s para cá, e depois o capitalismo dos dados. Big Data, tudo isso são exemplos. Facebook, que todo mundo acha que são redes sociais e que são um sistema de acumulação de informação. Mas eu queria colocar uma outra questão brevemente como uma pergunta, não como uma para nada. Oi, Abril. Que é o paradoxo entre si o debate, estou colocando debate, não que eles estejam brigados, mas que cada um colocou aspectos específicos da história e das tendências. Se a questão seria uma questão da discussão ontológica, das contradições e as relações de trabalho que a gente traz, ou dos nossos repertórios de atuação e intervenção para resolver problemas pontuais. Acho que as duas coisas são fundamentais, mas que as duas coisas orientam para debates diferentes que nenhum dos dois pode desconhecer o outro. Acho que é um dos elementos mais interessantes. E só como uma questão complementar a Sigmar, Zanelli, eu acho que eu sou o único intermediário em idade de toda essa turma que está aqui. Eu acho que... E que a gente está estudando como a turma do doutorado, clássicos como Bion, Lewin, justamente pela vigência das colocações deles, pela questão clínica na compreensão do fenômeno organizacional e das relações de trabalho. Clínica não como terapêutica, mas clínica como a profundidade pela qual eles conseguiram enxergar muitas coisas. Queria deixar essas duas colocações e obrigado pelas notas de todos vocês. E dessa turma gigante, Adriano, que tem tido hoje, assim, participando, entrando, saindo, caiu a internet, essas coisas para muitos, mas aí estamos todos tentando acompanhar e participar. E, finalmente, só por uma questão que uma das colegas colocou agora, e o Zanelli também, somos os psicólogos, os chamados a resolver o problema das contradições nas relações de trabalho? Não. Fazemos parte do assunto. Isso tem a ver com o controle dos motivos. O Sigmar discute isso com muita profundidade. O controle dos motivos quando entramos nas relações de trabalho. Isso só para a gente não acrescentar agora nos nossos ombros mais uma culpa por não conseguir resolver o problema da satisfação da qualidade de vida no mundo do trabalho. Era isso que eu queria colocar. E obrigado de novo. Obrigado, Érico. Sigmar, Zanelli, algum de vocês quer comentar? Érico, obrigado pela questão. Um grande abraço antes da resposta.
Obrigado, Sigmar. Eu acho que você tocou na segunda parte da tua fala no ponto principal. É aquilo que eu tenho chamado nas minhas aulas de sermos caolhos. Nós temos que trabalhar na inter-relação entre essas duas dimensões. A dimensão ontológica profunda, para entender de modo abrangente o que está acontecendo. Senão a gente acaba ficando limitado aos sintomas, né? E a mudança é tão profunda que sintoma não dá conta. E, por outro lado, nós não podemos sair da empiria, digamos assim, daquilo que você chamou de repertório, porque nós temos que dar conta para os outros que nos escutam, etc. E essas pessoas estão com cada dia mais dificuldade de adentrar nessa reflexão mais profunda, ontológica, porque o mundo não permite mais isso, não dá mais chance. Por incrível que pareça, nesses 2 meses que eu estou aqui confinado, está mais difícil estudar, porque eu sou interrompido muito mais vezes. E eu tenho que desligar a eletrônica para eu poder ler um artigo inteiro, senão eu não consigo. E eu tenho lido coisas difíceis. Então, eu acho que nós temos que trabalhar a interdependência e a relação entre essas duas dimensões, né? E aquilo que você disse antes, quer dizer, o psicólogo não é aquele que tem a solução, ele participa da solução. Para mim, a grande vantagem que nós temos é que nós podemos fazer algumas cobranças fundamentais para todo mundo que oferece reflexão e oferece solução. Então, eu inventaria um exército do Brancaleone, aquele gozador lá, onde a gente vive fazendo cobranças, né? Porque cobrança é uma forma de feedback, de pedir ao outro que reflita, né? É isso, Adriano. Obrigado, Okay. Donelli. Olá, Érico. Ele está aí ainda? Tá. O Sanelli, caiu a nossa conexão da internet, mas já voltou. Tudo bem, Érico? Tudo bem, Sanelli. Depois, no privado, você me conta como está a tradução do livro de aposentadoria. Eu não ia deixar de passar essa oportunidade, não. Eu sabia que você ia falar. Sabe o que é pior? Não, depois a gente fala. Ok. Já, falamos. Depois. Excelente. Essa polarização que você aponta me faz perceber o seguinte: muitas vezes, em muitas rodas de psicólogo, eu já não sei mais se eles estão tratando de psicologia organizacional e de trabalho, tá? Ou se estão numa perspectiva profundamente sociológica, econômica, e longe de mim dizer que isso não é importante. Importantíssimo, tá? Eu estou apontando o fato de que se perde a dimensão individual organizacional, tá? Em muitas rodas que eu participo. Pois bem, na minha prática, eu me dou muito bem com a análise multinível, tá? Enxergando os fatores que são do indivíduo, os fatores que são das atividades de trabalho, claro que isso tudo interconectado. Os fatores que são do grupo, os fatores que são da organização, fatores que são da relação trabalho-não trabalho e os fatores ambientais, os fatores macro. Absolutamente necessário. E assim, então, penso que nessa perspectiva, é uma das perspectivas, pode se integrar
isso tudo. Depois eu quero até comentar a respeito de um livro, no devido momento, Adriano. Ok, então, Daiane, bem-te-vi, querendo perguntar. Obrigado, Zanelli. Olá, boa tarde, noite, né? Primeiramente, eu queria agradecer a fala de vocês dois. É uma honra a gente estar aqui assistindo. Eu, particularmente, sou fã dos três, então estou muito feliz em ouvir essas falas. Nos últimos anos, eu tenho lido bastante, tenho me inquietado muito sobre o futuro do trabalho. Érico é vítima das minhas inquietações, e Adriano também, de como nós psicólogos organizacionais de trabalho, estamos lidando com todas essas transformações, em especial no que tange ao avanço das tecnologias e de como que isso está impactando tanto na empregabilidade quanto nas formas de agir dentro do mundo do trabalho, né? Como que as pessoas estão se adaptando seus modos de trabalhar e como que o avanço da tecnologia está transformando um trabalho que era essencialmente humano, com características cognitivas, para um trabalho de robô. E aí a pandemia veio, isso já era um avanço muito, muito grande, né? Eu lembro que em 2018, estava lembrando hoje, que em 2018 o Google lançou um assistente virtual. E a fala do assistente virtual marcando uma consulta, ela era tão similar a uma pessoa falando que era um pouco assustador. E aí, com essa pandemia, nos últimos dias, eu recebi a informação nos grupos do WhatsApp que um grupo de universidade de ensino superior estava trocando, né, professores por robôs. E se a gente pega a literatura internacional que trata sobre isso, a gente vê uma eficácia, uma efetividade muito grande do trabalho de robôs em atividades cognitivas. A gente tem advogados, então, atividades que robôs fazem petições e que tem um resultado bastante positivo comparado com advogados humanos, né? Tem médicos e tem até muitas atividades que eram feitas por psicólogos que a tecnologia já faz. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês veem ou como que vocês preveem, se a gente pode prever o futuro do trabalho e o futuro dos trabalhadores diante desses avanços tecnológicos e como seria esse mundo onde robôs conseguem fazer atividades humanas e como que ficaria esses trabalhadores. Posso começar a responder a Daiane? Com certeza, Sigmar. Você colocou, Daiane, uma pergunta que todos nós temos na cabeça e tem 45 pontos de interrogação diante dela, porque nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, né? Mas eu colocaria como critério, bem na minha linha de conduta, nós vamos conseguir colocar os robôs e a inteligência artificial em tudo aquilo que não demanda reflexão, que eu chamaria sofisticada. Não é raciocínio simples, é uma reflexão assim sofisticada, né? Então, o critério para mim é esse. A tendência é manter a dependência e a necessidade dessa reflexão. Por quê? Porque aquilo que não depender dessa reflexão vai ser mesmo tomado. Então, pelos robôs e pela inteligência artificial. Então, o que você tem
um risco muito grande de reduzir as atividades humanas àquilo que a inteligência artificial e os robôs podem fazer. E isso vai ser uma tremenda pobreza, porque a poesia, que é algo tão lindo, vai sair do repertório, né? Então, eu tenho assim repentes de promover a poesia, promover discussões daquilo que o Habermas chama de conhecimento substantivo, que é um conhecimento assim profundo e que não tem aplicação imediata alguma, mas colocar esse tipo de atividade no repertório, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo aquilo que puder ser classificado, categorizado, quantificado, sei lá, tudo isso os robôs vão fazer no nosso lugar. Então eu aconselho todo mundo a se mergulhar na poesia, na música, no teatro, para não correr o risco de entrar de roldão nessa tendência, que será um grande desastre, porque as pessoas perderão uma fatia significativa do prazer, não é? Essa semana ainda eu li de novo as odes de Horácio sobre o vinho. São 8 odes, né? E eu saí de lá levitando, né? Ninguém precisaria me ensinar a levitar. E é o tipo da coisa que não vai ter sentido para muita gente daqui a algum tempo. O diagnóstico médico, isso que me espanta, está deixando de ser uma arte e está caindo nessa vala classificatória da inteligência artificial, né? Infelizmente é isso mesmo. Zanelli, quer comentar? Bem, eu não me atrevo a acrescentar, porque o Sigmar é profundo conhecedor dessa perspectiva que vem aí pelo futuro. Mas eu gostaria de comentar algumas coisas. Uma delas, enquanto não entrávamos no ar, estava falando com o Sigmar, relembrando um filme de tempos atrás. É um filme de 1909. Nós éramos muito jovens, né, quando vimos esse filme. Eu era criança ainda. Tá certo. Criança. Esse filme chama A Noite dos Desesperados. Por que eu estou lembrando desse filme? Se vocês puderem, quem puder, vale a pena dar uma olhada, não é? É uma crítica profunda a esse sistema, essa forma de produzir e, né, de gerenciar a produção, isso que muitos chamam de capitalismo selvagem. É uma metáfora, é uma competição de dança em que o último casal a resistir, né, e eles ficam dias dançando, é que levaria o prêmio. E essa metáfora, na verdade, tem um dos sentidos que nós podemos encontrar nessa metáfora é o quanto que esse sistema nos empobrece em meio a uma riqueza. E essa riqueza ela não é apenas de ordem material. Acho que há uma conexão com o que o Sigmar acabou de falar, porque nós estamos perdendo a poesia, então, podemos perder o encanto que é ser humano. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar, e que tem a ver com a pergunta da Dai, é que, algum tempo atrás, eu fiz um levantamento, uma busca muito rápida, usando as palavras psicologia organizacional e do trabalho,
e quarta revolução industrial. Tá? Em português, não encontrei nada. Em espanhol, não encontrei nada. Em inglês, encontrei um trabalho. Tá? A busca foi rápida. Tá? Pode ser que existam artigos, publicações que eu não tenha percebido. Mas apenas um trabalho falando desse enfrentamento que nós, psicólogos de organizações de trabalho, temos pela frente. Tá? E, curiosamente, um pessoal da Universidade de Turim, na Itália. Era isso. Obrigado, Sigmar. Minha gente, já estamos chegando na hora, vamos afunilando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora de fazer agora, estamos terminando. Mas antes de aparecer a última pergunta, eu tenho uma coisa que eu gostaria de ouvir aí, Sigmar. Você falou do sujeito libidinal, né? Que esse momento aí atual mata esse sujeito libidinal, entendendo aí como sujeito do desejo. Você podia falar um pouquinho disso, clarear para a gente um pouco? A que você se referia quando fez esse comentário? Eu citei com o nome do autor, que é um filósofo alemão, Juni Dai. Eu não sei se assim que se pronuncia o nome dele, mas ele analisa num artigo bem longo em francês e alemão que nós, no século XX, por influência da mecanização, da automação, da serialização, nós tivemos que fazer um grande esforço reflexivo para recuperar o sujeito como reflexivo, como alguém que escolhe, que é emancipado, né? E o que ele observa agora é que nós estamos perdendo a força do nosso impulso libidinal. As pessoas, diz ele, não têm mais paixões, porque há uma espécie de satisfação homeopática das paixões. Então, o indivíduo é cercado e ele vive situações a toda hora, em jogos, em trabalhos que ele faz. Ele tem recompensas, ele vence, ele domina e ele descarrega libido, né? Então a libido dele não aparece mais numa paixão. E a coisa que eu tenho mais saudades, digamos assim, da minha juventude e tal, eram os arroubos de paixão. É uma coisa que eu acho que nunca vai ser superada. Eu acho que Deus nos criou para viver paixões. E até hoje eu me esforço para chegar naquele impulso, embora eu não tenha hoje condições, não é? Mas o que ele diz a partir de pesquisas, por exemplo, saiu uma pesquisa agora não, foi em abril do ano passado, dessa geração que agora se chama os Centennials, aqueles que nasceram de 2001 para cá, né? Então, eles são pessoas que não têm paixão, que não têm tanto interesse pela vida sexual, sabe? Essas coisas. E esse Juni Dai, ele atribui a essa homeopatia, entende? Então, não acumula nada, não tem frustrações grandes, entende? Mais ou menos é isso. Vale a pena ler o texto dele. Foi publicado em 2019, acho que no mês de maio, na revista Esprit, que é uma revista de filosofia em francês. É isso, Adriano. Obrigado, Sigmar. Vamos lá, minha gente. Última pergunta. Alguém quer se manifestar? Zanelli, quer fazer algum comentário?
Por enquanto, não. Não? Eu, Diga, Érico. Adriano, Fale. ontem, na palestra sobre empregabilidade, o Joseph Blanch falou de algumas das ocupações que não poderiam desaparecer tão facilmente. E ligo isso como que o Sigmar acabou de falar. Por exemplo, uma boa massagem pela internet não é o mesmo que uma boa massagem ao vivo e em direto. Sim? E aí ele começou a fazer uma... O Joseph estava ontem assim no ponto assim, dele, colocando. Então, o Sigmar vem colocando faz tempo coisas que as máquinas e os dados podem substituir as pessoas. Com certeza, nesta lógica do capitalismo financeiro e de dados, vão substituir a gente. Mas outras coisas que eu quero ver, como é que vão fazer uma massagem virtual. E tem outras coisas, tem sexo virtual. Mas eu imagino, eu faço parte da velha geração que acha que sexo virtual não é o mesmo que o outro sexo real ao vivo. Então, eu acho que a colocação do Joseph só mantendo a questão das massagens e indo para a questão da medicina. Uma colega equatoriana ontem falou que tinha alguém que estava, ou outra pessoa, não foi equatoriana, que a filha estava estudando instrumentação médica, mas virtualmente. Rapaz, uma injeção na bunda não é o mesmo que uma injeção virtual. Quando a gente vai receber, estando na clínica, a diferença é gigante. E acho que essas coisas vão começar a marcar uma diferença importante que a gente tem que resgatar, e tem que resgatar pelas categorias profissionais e pela reivindicação da própria formação, do conhecimento disciplinar e das práticas, que seriam as duas coisas. A clínica, indo atrás das questões ontológicas, e as práticas como formas concretas de apoiar e resolver as questões. Ok, muito obrigado, Érico. A gente está na hora, infelizmente, a gente precisa terminar. Estamos recebendo aqui várias mensagens de agradecimento, Sigmar e Zanelli, pelo chat do Zoom. E eu queria, então, passar agora para vocês, para as últimas palavras, né? Para o encerramento, as últimas coisas que vocês gostariam de dizer antes da gente terminar aqui a nossa conversa de hoje. Eu queria repetir aquilo que eu sempre falo, né? Não existe nada. Eu acho que eu nunca me sentiria tão feliz numa outra atividade e profissão que não fosse na psicologia do trabalho, como eu estou há exatamente 56 anos, né? Então, é uma maravilha participar com pessoas que também se interessam por esse tipo de atividade. E graças a Deus que nós temos muitos desafios pela frente e que essas mudanças geradas pela digitalização no capitalismo, etc., continuam a nos dando problemas, né? Porque assim a gente conhece mais e melhor o mundo. Uma boa noite a todos e obrigado, Adriano. Obrigado, Sigmar. Zanelli? Muito bom, de fato, uma satisfação muito grande. Conversa muito interessante, muito produtiva. Antes de encerrar, eu gostaria de falar para vocês de dois trabalhos, tá? Dentro da perspectiva que eu já mencionei, a perspectiva na qual nós trabalhamos, ajudar a organização a pensar, e aí produzimos esse livro, tá? Publicado há não muito tempo, como base para esse trabalho. Leia o título dele aí, Zanelli, porque às vezes não dá para ver direito. Quem tiver com a imagem baixa, pequena não vê. Depois, lê o título? Reflexiva das ações gerenciais, um modo de promover a saúde e o bem-estar, sem perder de vista a produtividade. E esse outro livro
tá? Fatores de risco, tá de ponta cabeça aqui. Proteção psicossocial e trabalho, né? Organizações que emancipam ou que matam, uma edição em português e espanhol, tá? Isso está disponível gratuitamente e vocês poderão acessar nesse endereço aqui. Você acha que dá para registrar, Adriano? Dá no modo... Tá, dá para aparecer, dá para ver bem agora, Isabel. Depois, na gravação, as pessoas podem ver, não é? Então, muito obrigado. Ficamos à disposição daqueles que queiram continuar essa conversa. E a cartilha também está traduzida, ainda que Zanelli não acredite em mim. Espero. Depois você fala para mim no privado. Gente, boa noite. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a Zanelli e a Sigmar. Eles abordam a questão da psicologia organizacional do trabalho a partir de perspectivas bastante diferentes, né? Que refletem a prática, a vivência, o trabalho e as pesquisas de cada um, mas cada um a seu jeito nos deixa um conjunto de reflexões extremamente instigantes, um conjunto de provocações, como eles mesmos disseram desde o início, sem respostas, mas são provocações que nós precisamos fazer se nós quisermos que a nossa área de atuação se mantenha relevante, que ela efetivamente contribua com a sociedade. Eu gostaria de lembrar que... Se me permite, Adriano, desculpe interromper. Nada, pode falar, Daniel. Mas nesse livro, tá, que está disponível, no final do último capítulo, capítulo 8, nós temos lá dezenas de sugestões, recomendações de intervenções. Tá? Fizemos uma listagem, buscamos pela literatura várias possibilidades de intervenção nas organizações com a finalidade de torná-las mais saudáveis, mais produtivas. Obrigado. Muito bom. Então, eu queria lembrar a todos vocês que esse vídeo está disponível no nosso canal do YouTube. Recebi a notícia aqui agora que, efetivamente, desde ontem, parece que o YouTube está com algum tipo de instabilidade para transmissões ao vivo. E hoje nós fomos vítimas dessa instabilidade. O áudio dessa conversa também está disponível no podcast do programa de pós-graduação em psicologia da UFBA. Agradecer, além do pessoal que está aqui, né? Agradecer o pessoal da Colômbia e do Peru. Identificamos pelo menos vários participantes da Colômbia e do Peru, nossos amigos aí da América Latina que estiveram aqui conosco. Aristeu esteve. Aristeu está no Rio Grande do Sul, ele não está no México. É verdade. Aristeu não tá, hoje ele não está sendo contado como mexicano, não. Hoje ele está contado como brasileiro. E agradecer a todos vocês pela presença e, mais uma vez, nosso muito obrigado a Zanelli e obrigado a Sigmar por haverem atendido esse nosso convite. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau. Tchau, Sigmar. Tchau. Boa noite. Tchau a todos. Tchau a todos. Tchau.